Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Contraturno Digital. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que temos na nossa aula de número 56, que tem o título Uma vírgula muda tudo. Objeto de conhecimento, números racionais na representação decimal, comparação de um número racional, adição, subtração de números racionais, certo? Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Olha só onde eu estou. A nossa aula começa em uma quadra de basquete. Observe as alturas dos jogadores aqui. O mais alto tem 2,07 metros e o mais baixo tem 1,80 metros. Observe que os números com vírgulas eles estão presentes no nosso cotidiano. Um outro ambiente que também é comum o uso da vírgula são os postos de combustíveis. Se você observar os valores da gasolina, do álcool e do diesel, todos estão expressos com, por exemplo, o diesel 3,329. Só que esse ponto ele tem a função da vírgula, correto? Então, vamos a um outro ambiente. E agora nós chegamos em um ambiente campeão da utilização da vírgula, o supermercado, né? Se você observar, todos os preços têm lá um valor, vírgula e os centavos, né, da mercadoria. Por exemplo, nós temos aqui a nossa bolacha creme crack no valor de R$ 1,99, né? Observe que é 1,99. E eu, como não sou bobo nem nada, já vou aproveitar essa promoção e já vou levar 10 pacotes para minha casa. Beleza, como já vimos, nossa aula vai falar de números com vírgula. E toda vez que eu estou falando de números com vírgula, eu vou estar falando de números racionais. E o que é um número racional? É todo número que pode ser escrito na forma de fração. E os números com vírgula, alguns deles, eu posso escrever como fração. Exemplo, o 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. O 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4. E aqui nós temos ao final uma dízima periódica, que é o 0,282828, que eu posso escrever em função da fração geratriz 28 sobre 99, correto? É importante também a gente saber diferenciar o ponto da vírgula. Um número decimal é composto por uma parte inteira e uma parte decimal. A parte decimal segue a seguinte organização: o décimo, o centésimo, o milésimo e assim por diante. Então vamos observar aqui, ó. Nós temos o número 7.345,123. Aqui nós vamos ter as unidades: unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade, correto? Abaixo da vírgula nós vamos ter o décimo, o centésimo e o milésimo. E é importante lembrar aqui, ó, a gente tem o ponto, ele serve para separar a milhar. Já a vírgula, ela é separador dos décimos, correto? Uma outra ideia para se trabalhar os números decimais é a divisão por 10, por 100 e por 1000. Todo número dividido por 10, ele vai ter uma casa decimal. Exemplo, 125 dividido por 10 vai ser igual a 12,5. 125 dividido por 100, nesse caso vai ter duas casas decimal, então vai ficar 1,25. E a mesma ideia para 1000, né? 125 dividido por 1000, eu vou ter que ter três casas decimais, correto? E aí nós também vamos ter o seguinte, número decimal. Um número decimal é exato se, ao transformarmos a sua fração correspondente em um número decimal, o resto da divisão for zero. Então nós temos aqui, ó, 7 dividido por 25, correto? 7 não pode dividir por 25 porque é menor. Então eu vou acrescentar um zero aqui do lado do 7 e um zero no quociente, 0 e vírgula, correto? Então vai dar 2. Por quê? 2 vezes 25, 50. E 70 menos 50, 20. 20 eu não posso dividir por 25 porque é menor, mas eu não preciso acrescentar outra vírgula. Então só vou acrescentar um zero aqui ao lado do 20, vai ficar 200.
200 dividido por 25 dá 8, porque 8 vezes 25, 200 e 200 menos 200 é 0. Logo, o número 0,28 é um decimal exato, porque eu posso escrever ele como sendo 28 sobre 100 ou simplesmente 7 sobre 25. E agora nós vamos falar também das dízimas periódicas, né? O número decimal será uma dízima periódica se ao transformarmos sua fração correspondente em um número decimal, não for possível obter o resto zero. E se no quociente houver repetição periódica e infinita de um ou mais algarismos. Por exemplo, nós temos aqui o número 0,666666, isso vai para o infinito. Isso é a mesma coisa que 6 sobre 9. Por quê? Se eu dividir 6 por 9, não pode porque o 6 é menor. Então, vou acrescentar um 0 e uma vírgula. Vai ficar quanto? 60 por 9, que dá quanto? Que dá 6. 6 vezes 9, 54. 60 menos 54, 6. Eu não preciso colocar outra vírgula no quociente. Então, vai ficar 60 dividido por 9, vai dar quanto? Dá 6 novamente, que dá 54. 60 menos 54, 6. E aí, esse valor vai ficar se repetindo por um bom momento, beleza? Agora, nós vamos falar sobre a adição de números decimais. A soma de números decimais, devemos somar os respectivos números de cada casa decimal, ou seja, décimos são somados com décimo, centésimos com centésimos e milésimos com milésimos. Para facilitar os cálculos, escrevemos o número de tal forma, que as vírgulas ficam embaixo de vírgula, beleza? Então vamos aqui a um exemplo, aqui, ó. Nós temos 2,3 somado com 3,4. Então, vou escrever o 2,3 e a vírgula vai ter que ficar embaixo da vírgula. E aí eu vou efetuar a soma. 3 mais 4, 7. 2 mais 5 mais 3, 5. Beleza? Então, portanto, essa soma aqui vai ser igual a 5,7. Beleza? Quero lembrar vocês também o seguinte. Se um número apresentar mais casas decimal que o outro, você deve adicionar zeros para completar as casas decimais. Vamos aqui a um exemplo. Ó, nós temos aqui o número 2,582. Eu quero somar com 5,6 e também somar com o número 7,31. Ó, observe que está faltando casas decimais, então eu completo essas casas com 0. E aí eu efetuo a soma normalmente. Então 2 mais 0 dá 2, 8 mais 0 mais 1 dá 9, 5 mais 6, 11, mais 3, 14, sobe 1, 1 mais 2, 3, mais 5, 8, mais 7, 15. Então, portanto, nós vamos ter que essa soma vai ser igual a 15,492. Agora nós vamos falar sobre subtração de números decimais, A regra vai ser a mesma da adição. Eu vou ter que colocar vírgula embaixo de vírgula. Show de bola? Então, agora nós temos aqui, ó, vamos a um exemplo. 3,57 menos 1,45. Eu vou escrever o 3,57, tomando cuidado de escrever vírgula embaixo de vírgula, porque assim eu vou estar fazendo a subtração das mesmas casas decimais. Centésimo com centésimo, décimo com décimo e unidade com unidade. Então vamos ter aqui, ó, 7 menos 5, 2, 5 menos 4, 1, 3 menos 1, 2. Então, portanto, essa subtração vai ser igual a quanto? A 2,12. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. Ó, nesse exemplo aqui nós temos 15,879 menos 12,564. Beleza? Então, novamente, eu vou ter que tomar o cuidado de escrever a vírgula embaixo de vírgula, porque eu vou ter que subtrair, nesse caso, as casas decimais correspondentes. Então, nós vamos ter aqui, ó, 9 menos 4, que vai dar 5, 7 menos 6, que é 1, 8 menos 5, 3, 5 menos 2, que também é 3, e 1 menos 1, 0. Beleza? Então, portanto, nós vamos ter aqui que esse resultado vai ser igual a 3,315. Show de bola? E assim nós finalizamos o nosso contraturno digital sobre números racionais na forma decimal. Beleza? Então, vamos para o nosso aplicando.
E agora no Aplicando nós temos uma questão aqui do CMEAN, né, do ano de 2023, que diz o seguinte: observe na tabela abaixo, né, o preço de alguns produtos comprados por Manuela. E aí a pergunta é o seguinte: quanto Manuela pagou pela compra desses 3 produtos, né? Aí aqui a tabela nós temos o seguinte, né, que a Manuela comprou um celular no valor de R$ 4.290, né? Uma televisão no valor de R$ 3.940,50 e um ventilador no valor de R$ 299,99, certo? Nós temos aqui a alternativa A, B, C e D, e a resposta correta é a nossa famosíssima C de coração. Beleza? Então, vem comigo para a gente entender no gabarito comentado por que a resposta correta é a letra C. Então, como nós podemos observar, né, nós vamos estar trabalhando com soma de números decimais. Então, é importante eu tomar o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula, correto? Então, nós vamos ter aqui os valores, né? Observe que tem centena somando com centena, décimo somando com décimo, né? E aí unidade somando com unidade, centena com centena, milhar com milhar. Show de bola? E aí nós vamos efetuar a soma, que vai ficar assim, ó: 0 mais 9 é 9. 5 mais 9, 14, sobe 1, correto? 1 mais 0 é 1, mais 9, 10, sobe 1. Então vai ficar 1 mais 9, 10, mais 4 vai dar 14, e 14 mais 9, 23. Nesse caso agora vai subir 2. 2 mais 2, 4, mais 9, 13, mais 2, 15. E aí vai subir 1. 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Show de bola? E aí nós vamos obter, né, o valor pago por Manuela, que é de R$ 8.530,49. Tranquilo? Então, Manuela pagou, né, esse valor na compra daqueles 3 produtos. Show de bola? Então, agora nós vamos para as considerações finais. E agora, nas nossas considerações finais, vamos recapitular tudo que foi abordado nessa aula, correto? Então, a nossa aula é sobre números decimais e operações com números decimais, correto? Nós começamos viajando e conhecendo, né, a utilização dos números decimais no nosso cotidiano. Show de bola? E aí, depois nós definimos o que são os números decimais, né? Os números decimais são números que podem ser expressos na forma fracionária, né? E aí também eu posso lembrar que os números decimais, eles sempre vão ter 2 partes, né? A parte inteira e a parte fracionária. Beleza? Nós também aprendemos sobre a adição e a subtração dos números decimais. Lembrando que os números decimais, eles são uma representação, né, de frações. Também eles podem ser escritos como frações. Mas aqui, na hora de fazer a operação de adição e de subtração, eu tenho que tomar o cuidado de sempre deixar vírgula embaixo de vírgula. Por quê, professor? Porque quando eu faço a soma vírgula embaixo de vírgula, a soma ou a subtração, eu vou estar operando a casa decimal com sua casa decimal, ou seja, décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimos, correto? E eu não posso esquecer também de que quando eu estiver somando um número que tem mais casas decimal que o outro, eu posso estar completando com 0. Show de bola? Tranquilo? E aí, também eu não posso esquecer da estrutura, né, de um número decimal. O número decimal, ele sempre vai ter a parte inteira, que é o valor que fica antes da vírgula, e a parte decimal, que é o valor que fica atrás da vírgula, né? Quem vai ficar antes da vírgula? A unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Correto? Quem vai ficar após a vírgula? Os décimos, os centésimos e os milésimos. Tranquilo? Também eu não posso confundir a vírgula com o ponto separador. A vírgula, ela separa as unidades de décimo, centésimo e milésimo. O ponto, ele vai separar as unidades de milhar.
Show de bola? Tranquilo? Então, essa foi aqui uma recapitulação da nossa aula. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? O canal do Contraturno Digital, e também seguir as nossas redes sociais, @Contraturno Digital, beleza? E aqui se encerra mais um momento do nosso Contraturno Digital. Eu me despeço e tchau!